de chamar aqui à frente, então, a criança Miriam Vitória Inácio da Cruz, o pai, que é o irmão Carlos, a mãe, a irmã Fabiana, as testemunhas, que é o Sandro e a Andressa. Pode vir todos aqui ao altar. A apresentação de uma criança é algo muito importante. Por quê? Porque quando fazemos este ato que eles estão fazendo hoje, nós estamos dando liberdade para que Deus possa trabalhar na vida da criança. Nós estamos mostrando para Deus: Deus, tu me deu, eu estou apresentando a Ti. Faça dela a Tua vontade. Isso, pode ficar à vontade aí. Pode chegar mais para cá para não ficar muito apertado aí. E eu quero dar uma palavra a esse respeito, porque é bom nós sempre aprendermos. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 6, versículo de número 20. Diz assim: filho meu, guarda os mandamentos de teu pai, e não deixes o ensino da tua mãe. Ata-os, guarda-os perpetuamente em teu coração. Pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiarão. Quando te deitares, te guardarão. Quando acordares, falarão contigo. Porque esses mandamentos são lâmpadas. Este ensino é luz. E as correções da disciplina são caminho da vida. Amém? Primeiramente, Deus fala com o filho. Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixe os ensinos da tua mãe. Aí eu pergunto para você: como uma criança pode guardar o ensinamento do pai, o ensino da mãe, sem antes a mãe e o pai não se preocuparem em passar para a criança esse ensino? Então, na verdade, primeiramente, Deus trata com os pais. Irmão Carlos, irmã Fabiana, Deus trata primeiro com vocês. Porque cabe a vocês ensinar a criança as leis e o ensino. Para quê? Como nós lemos aqui. Por quê? Porque quando a criança começar a caminhar, esses ensinos que vocês passarão para ela guiarão a criança. Quando ela se deitar, esses ensinos guardarão ela. E quando ela acordar, falarão com ela. Porque tudo aquilo que vocês pais aprendem na casa de Deus é uma lâmpada para a vida da criança. Amém? Vocês concordam com isso? Tudo que vocês ouvem na casa, aprendem na casa, é mandamento de Deus, que serve como lâmpada para ensinar a Miriam o caminho que ela deve andar. Aí a Bíblia depois fala com a criança, para a criança pegar todo esse ensinamento que os pais passam e ela atar ela no pescoço, guardar no coração. Mas aí é uma outra pergunta: como a criança vai guardar no coração se não houver um incentivo dos pais para que ela faça isso? Se hoje os pais estão apresentando a criança, mas a partir do ano que vem os pais não derem mais importância para Deus, não ligarem mais, amarrados aí no nome de Jesus, mas se porventura acontecer isso, como a criança vai guardar a palavra? Como ela vai guardar o ensinamento? Como ela vai receber um incentivo para guardar a palavra se os pais não fazem isso? Então a Bíblia fala de novo com os pais, que os pais devem permanecer na presença de Deus, e que vocês devem inculcar na cabeça da criança para que ela guarde esse ensinamento, não por obrigação, mas por amor, que ela venha saber valorizar o poder de Deus na vida dela. Certa vez uma moça falou comigo, e ela disse assim: olha, até tempo atrás eu servia a Deus por obrigação, porque a minha mãe colocava medo em mim, me colocava dizendo: se eu não fizesse eu ia para o inferno, se eu fizesse aquilo eu ia perder a salvação. Então eu servia a Deus por medo e não era feliz. Eu era crente, estava na casa de Deus, mas não era feliz. Aí ela disse: depois que eu cresci, eu comecei a aprender o valor que é servir a Deus. E eu parei de ser um crente triste e passei a ser um crente alegre, porque eu comecei a deixar de servir por medo e comecei a servir por amor e alegria.
Então isso serve para vocês. Que vocês não venham ensinar a criança no caminho de Deus por medo e nem por obrigação, mas colocar no coraçãozinho dela o amor pela palavra de Deus. Que ela venha servir a Deus por amor. Isso cabe a vocês ensinar ela. E não só vocês, mas também as testemunhas. Irmão Sam, a irmã Andresa. Cabe também ensinar a criança a lei de Deus, incentivar a criança a guardar a lei de Deus, a vir na casa de Deus, a estar presente nas coisas de Deus, porque cabe aos quatro que aqui estão essa função de ensinar a criança, de incentivar a criança para que ela guarde a palavra de Deus no coração. E a Bíblia diz que depois que a criança crescer, se desviar, vai ser por livre e espontânea vontade, porque ela sabe o caminho certo, ela foi incentivada no caminho certo. Então cabe a nós, pais, cabe às testemunhas, pastor, ensinar a criança, passar a lei de Deus para a criança, fazer ela aprender a amar esse Deus maravilhoso que a gente serve. Amém? Vocês concordam com isso? Vocês não estão falando comigo, vocês estão concordando com Deus. Vocês estão fechando aqui um contrato com Deus, de ensinar a Miriam a palavra de Deus, de incentivar ela. Como que eu vou incentivar? Hoje tem tantos brinquedos evangélicos para dar para a criança. Em vez de dar um bonequinho lá com arma, com chifre, com espada, dá um presente evangélico para ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Amém? Por que nós não batizamos criança? Por que não tem uma pia batismal aqui na frente? Por quê? Porque a Bíblia me ensina que não existe batismo de criança. A Bíblia nos ensina que existem dois tipos de batismo. Primeiro, o do arrependimento. E o segundo, do Espírito Santo. O do Espírito Santo não convém a nós, é Ele quem batiza. Mas o do arrependimento, irmãos, é necessário que primeiramente nós tenhamos noção do pecado. Saibamos que estamos em pecados e precisamos pedir perdão a Deus. E eu creio que a igreja concorda comigo que a Miriam não tem pecado nenhum. Quem sabe algum pecado dessa criança, levante a mão e venha aqui à frente, que nós vamos batizar ela. Ninguém sabe, porque ela não tem pecado, é inocente, ela veio de Deus, é pura, não tem nenhuma mancha. Por isso não podemos batizar essa criança, até porque se ela tivesse algum, ela não saberia nem expressar. Quer ver? Miriam, olha para o pastor. Se arrepende dos pecados que talvez você cometeu. Ela nem sabe o que está acontecendo aqui. Então não podemos fazer isso. Então a Bíblia nos ensina, segundo Jesus, que nós temos que apresentar as crianças. Temos que apresentá-la para Deus e dizer: Deus está nas tuas mãos. Abençoa, faça a obra necessária. E é isso que os pais estão fazendo, as testemunhas vieram fazer nessa noite. Amém? Todos concordam com isso? Os a favor, levanta a mão. Os contra? Ok, então a maioria venceu, nós vamos apresentar a criança. É porque é importante apresentar, mas sabermos o que estamos fazendo. Então nós vamos apresentar agora, vamos para a parte mais difícil. Difícil não é falar, difícil é agora. É segurar a criança. Queria pedir para um diácono, pode vir aqui, segurar o microfone. Queria que a igreja se colocasse de pé. Senhor Deus e Pai, apresentamos, ó Deus, criança, assim como ela veio de mim, Senhor, e Tu destes de presente para essa família. Essa família, Senhor, agora apresenta ao Senhor, dizendo que essa criança faça conforme a Tua vontade, que o Senhor venha abençoá-la, guardá-la, protegê-la, que o Senhor use-a como o Senhor bem quiser, porque estamos apresentando a Ti, Senhor, num ato de fé. Segundo o Teu Filho amado, Jesus Cristo, foi apresentado, assim, Senhor, a Miriam está sendo apresentada agora, para a glória do Teu nome santo. Assim, meu Deus, eu declaro apresentada essa criança, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. A igreja pode aplaudir.
Amém. Primeira vez que eu pego uma criança e não chora. Oh, aleluias. Maravilha, Jesus. Toda apresentação ela é válida quando há uma continuidade. Infelizmente, muitas pessoas fazem, apresentam e depois não aparecem mais na igreja. É como a criança vai guardar o mandamento. É os pais agora dando continuidade a esse ato, aprendendo, se aprofundando, estudando a palavra, passando para a criança ao deitar, ao levantar, ao dormir. É uma missão para a vida inteira. Filho é uma missão que nós recebemos para a vida inteira. Amém. Queria que você agora pegasse a palavra de Deus e que você abrisse junto comigo no livro do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 17, 18, 19, até o 19, até o 21, desculpa. Todos acharam? Mateus 22, do 17 ao 21. Diz assim a palavra. Se você não tem a palavra de Deus, pegue carona com o irmão do lado, ou feche os seus olhos e medite na palavra que vai ser lida agora. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus. Versículo 17. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? E responderam: é de César. Então Jesus lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, fala conosco, ó Deus, de maneira poderosa, como o Senhor sempre faz. Porque o Senhor nunca, jamais fala algo de qualquer maneira. Quando o Senhor fala conosco, o Senhor fala para nos corrigir, o Senhor fala para nos fortalecer, o Senhor fala para nos abençoar. Por isso, nessa noite, ó Deus, que não seja diferente, mas que o Senhor venha falar conosco de uma maneira precisa, tocando aonde deve ser tocado, curando o que deve ser curado e libertando o que deve ser libertado. E assim, ó Deus, eu me coloco em tuas mãos para a glória única do teu nome. Amém. Pode se assentar, se for à vontade. Hoje de manhã, quando acordei, aconteceu algo tremendo. Quando acordei, eu comecei a ser perturbado santamente por Deus. Foi questão de eu abrir os olhos e o Espírito Santo começou a tocar forte no meu coração. E o que ele falava para mim? Ele começava dizendo assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não tinha lido essa palavra ontem, essa semana, mas quando eu abri os olhos de manhã, o Espírito Santo começou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu virava para o lado e dizia: dai a César o que é de César e a Deus. E ele começou, irmãos, a mexer comigo a manhã inteira. E eu levantei da cama e aquele
Mas quando se trata da vontade de Deus, irmãos, se prepara, porque Deus tem algo para falar com alguém aqui nessa noite. Não sei para quem é, mas se você ouvir a palavra, você vai dizer: é para mim. Ou quem sabe não é para a igreja, ou até mesmo para o pastor. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 55, 10, 11, diz assim: assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não retornam, antes regam a terra e a fazem produtiva, e fazem ela brotar e dar semente ao que semeia, pão ao que come, assim é a minha palavra. Ela não volta vazia para mim, antes ela faz aquilo que me apraz e prospera para aquilo que ela foi enviada. Então eu creio que a palavra dessa noite, ela está no coração de Deus e ela vai fazer prosperidade nessa igreja. Não só financeira, mas prosperidade em todas as áreas. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de prosperidade. Familiar, financeira, espiritual, profissional. Mas eu quero que você abra o teu coração agora, porque Deus vai começar a falar contigo. Amém? Feche os teus olhos por um momento e diga: Deus, fala comigo, porque eu preciso ouvir a sua voz. Eu quero ler o que está em Lucas, capítulo 4. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Versículo 17, que diz assim: foi-lhe dado, falando de Jesus, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, assim como vocês estão olhando para mim. Então Jesus levantou a cabeça e começou a dizer-lhes: hoje cumpriu esta escritura diante de vós. Então Jesus, ele vai na sinagoga. Até então era o carpinteiro, até então era o filho de Maria, e ele se senta, ele pega os rolos e dão a ele o livro, o rolo de Isaías. E quando ele abre no capítulo 61, versículo 1 e 2. E ele começa agora a ler: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele fecha o rolo, se senta e olha para cada um e diz: essa palavra está falando de mim. Hoje se cumpriu diante de vós o que o profeta anunciava anos atrás. Eu sou o escolhido, eu sou o Messias, eu sou aquele que vim trazer cura aos doentes, eu sou aquele que vim trazer liberdade aos cativos, eu sou aquele a quem todos os profetas falavam. E naquele momento, irmãos, quando Jesus profere essas palavras, quando Jesus diz que eu sou aquele que todos falavam, naquele exato momento, Jesus atrai para si muitos inimigos. Quando Jesus declara quem ele era, naquele momento ele deixa de ser uma simples pessoa, um simples cidadão, e ele passa a ser alvo de grandes inimigos. Aí eu pergunto para você: não acontece isso com a gente também? Quando declaramos que agora somos de Cristo, quando declaramos que agora somos sal da terra, luz do mundo, quando declaramos que agora não somos mais pecadores, agora somos moradores do céu, quando declaramos
ensinando com seus discípulos, e de repente alguém combinou: vamos pegá-lo, vamos desmascará-lo, vamos mostrar para esse povo que ele não é nada disso que ele está falando, vamos colocar ele numa saia justa. Foi isso que aconteceu naquele dia. E quando Jesus está ali, chega um fariseu e diz para ele: vem cá, se tu és o Messias, se tu és realmente o cara, fala comigo uma coisa agora. E Jesus diz para ele: o que tu queres saber, meu filho? E ele diz: é lícito, ou seja, é correto alguém pagar tributo a César. Mas a pergunta dele não era uma questão de dúvida. A pergunta era uma cilada para Jesus. É para mostrar que verdadeiramente Jesus não era nada daquilo que ele estava pregando. Que ele não era Messias. Que ele não era o que curava. Que ele não era o Filho de Deus. E Jesus fala para ele, olha para ele e diz assim: vem cá, cara, por que tu estás me experimentando, hipócrita? Porque Jesus conhece o coração de todo mundo. Jesus sabe a intenção de todo mundo. Mas voltando para nós aqui, quantas vezes nós não somos experimentados? Quantas vezes você já não foi experimentado? Para ver se realmente você é aquilo que você diz que é. Aquele dia foi os fariseus, mas hoje, irmãos, não é mais fariseu. Hoje o nosso inimigo espiritual, ele anda nos experimentando. Ele anda nos afrontando. Ele anda nos colocando em situações difíceis. Para ver se realmente eu sou aquilo que eu digo que eu sou. Para ver se realmente eu sou um novo crente. Para ver se realmente eu sou nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. Quem sabe ainda hoje mesmo, você foi experimentado por alguém. Alguém colocou você em uma saia justa. Assim como colocaram o nosso Mestre Jesus. Se ele dissesse: não é lícito, não paguem mais impostos, ele cairia, porque diriam assim: ele está pregando contra o governo romano, pode prender ele. E se ele dissesse: claro, paga imposto, aqueles que seguiram ele poderiam dizer assim: mas espera aí, tu não veio transformar o mundo, tu não veio mudar, tu não veio libertar Israel, como você disse que pode pagar, não vamos mais seguir você. Irmãos, era uma situação difícil para resolver. Assim como eu e você muitas vezes somos colocados em situações que são difíceis de resolver. Se falamos sim, corremos um risco. Se falamos não, corremos um risco. Se participamos, corremos um risco. Se não participamos, corremos um risco. Mas o que o Espírito Santo me perturbou nessa manhã é na resposta de Jesus. Oh, aleluia! Quando ele me chamou de manhã cedo, ele disse assim: o que é de César, o que é meu. E na mesma hora eu perguntei: Senhor, o que tu queres com isso? E o Senhor veio e disse: eu estou falando de duas coisas. Primeiro, o que é de César são as coisas do mundo, coisas pertinentes ao mundo, coisas naturais. Ele não disse assim: o que é de César não pode ser feito. Ele deu um grande exemplo para mim e para você. Ele disse: o que é de César, não se tira nada, é dele. O que é de César? Impostos tem que pagar. O que é de César e nós não podemos tomar aquilo que é dele.
Santo falou da outra. Aleluia. Irmãos, eu me arrepiei. Porque ele disse assim: o que é de Deus, é de Deus. Eu quero que você entenda que não é só o fato de dar algo para Deus. Ah, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Aí não! O Espírito Santo ele é mais profundo que isso. Não é só dar para Deus. O que é de Deus, Deus tem que aprovar. Não é só dar para Deus. Deus só aceita aquilo que Ele aprova. Se Deus não aprova, Ele não aceita. Tem muita gente dando coisa para Deus que Deus rejeita. Ei, cacharamare, decanta, ramai, xaramai. Aleluia. Irmão, ele ficou me sacudindo a manhã inteira, dizendo que é meu, mas eu sei o que eu quero. Eu não aceito que me deem qualquer coisa. Jesus, ele dá um grande ensinamento nessa hora. Primeiro ele diz: o que é de César, é de César. Honra o que é dele. Tudo que é do mundo, tudo que é natural, honra, porque nós vivemos no meio desse mundo. Não tem como estar na casa de Deus e viver devendo para esse mundo. Tem muita gente que entra na casa de Deus e está devendo para esse mundo, está devendo para César. E isso se reflete no testemunho da igreja. Porque Jesus estava preocupado, irmão, não era com dinheiro. Jesus estava preocupado, era com o nome do Pai dele. Ele estava preocupado, era com a história da igreja. Ele, em outras palavras, ele diz assim: eu não aceito pessoas que andam na minha igreja e ficam devendo para César. Irmão, tem muitas pessoas que estão levando a vida de qualquer maneira. Estão levando aos trancos e barrancos. Se você quer mudar de vida, dê a César o que é a César e dê a Deus o que é de Deus. Mas esse dar a Deus não é de qualquer maneira. Deus, Ele tem princípios. Deus só aceita aquilo que passa pelos seus princípios. Aquilo que está debaixo da sua vontade. Se está fora da vontade de Deus, Deus não aceita. E Deus retém. Eu quero dar alguns exemplos. Primeiro, quando Deus não recebe, quando Deus rejeita aquilo que é dado a Ele. Primeiramente, eu creio que muitos que estão aqui já deram algo para Deus. Alguma coisa você já deu a Deus. Mas a pergunta não é o dar, a pergunta é: será que Deus recebeu o que você deu? Muitas pessoas só colocaram dízimos e ofertas aqui, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se Deus recebeu a tua oferta e o teu dízimo. Muitos já fizeram muito pela obra, mas a pergunta não é essa. A pergunta é: será que Deus recebeu a tua obra? Era isso que o Espírito Santo estava me mexendo de manhã. A minha preocupação não é em fazer, a minha preocupação é se Deus vai receber aquilo que eu estou fazendo. E eu separei tem muitos, mas eu separei 3 exemplos de pessoas que deram para Deus e Deus rejeitou. E você vai entender por quê. Primeiro, está em Gênesis 4:3-5.
em Deus recebeu aquela oferta. Mas seu irmão, diz a Bíblia que a cabo de dias, esse acabo quer dizer passado alguns dias, uma semana, um mês, não sei, passado alguns dias da colheita, quando estava colhendo, ele colhe tudo que tinha para colher e passa, quem sabe, uma semana, um mês, e ele não leva para Deus o melhor. Por quê? Porque primeiro ele separou o que era melhor para vender, para negociar, para comer. E depois ele olha e diz: sobrou isso, vou apresentar para Deus. Ele deu ou não deu para Deus? Deu, jogou lá, queimou, deu para Deus. Mas houve uma diferença, a fumaça não subiu, Deus não recebeu aquilo. Porque Deus tem princípios. Porque Deus não aceita qualquer coisa de qualquer maneira. No coração de Caim havia um desejo: eu também vou ofertar para o meu Deus. A diferença era: eu vou dar o que sobra para Deus. Eu vou dar o que eu não vou usar mais, o que não vai ter mais lucro para mim, eu vou dar para Deus. As atitudes parecem semelhantes, mas Jesus olha, Deus olha o coração. E por causa disso, naquela hora, Deus não recebe aquela oferta. E você sabe o final da história. Por causa disso, aquele homem perde a sua vida. Foi um dos primeiros moradores do inferno. Porque ofertou qualquer coisa para Deus. Outra oferta que foi rejeitada. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 ao 13. Fala do rei Saul. Rei Saul estava se preparando para ir para a guerra contra os filisteus. E era costume, antes de ir para a guerra, fazer-se um sacrifício, apresentar a Deus, para que Deus desse vitória na batalha. Antes de ir para a peleja, antes de ir para a batalha, antes de ir para a luta do dia a dia, era necessário, era costume levar uma oferta para Deus, sacrificar para Deus, para que Deus honrasse aquela batalha e a vitória viesse. Mesmo em menor número, mesmo em menor vantagem, mas quando Deus recebia a oferta, a vitória era certa. Por isso era costume da época, ninguém ia para a guerra sem antes oferecer sacrifício para Deus. E agora Saul, esperando o profeta Samuel chegar para fazer a oferta. E depois você pode ler em casa, você vai ver que Samuel demorou. Samuel disse que ia chegar 9 horas e já era 9h30 e Samuel não chegava. E Saul teve uma ideia: eu vou sacrificar para não perder tempo. Eu mesmo vou preparar o novilho e vou entregar para Deus. Final da história, Deus não aceitou esse sacrifício. E Samuel diz assim: por causa disso, Deus vai tirar você do trono. Porque você desobedeceu, porque você ofereceu uma oferta e Deus não quis. Eu quero que você leia Malaquias, abre na sua Bíblia, Malaquias capítulo 1. Malaquias, capítulo de número 1. É pena que a hora está passando. 1, versículo 5 ao 10 diz assim: os vossos olhos o verão e direis: o Senhor é engrandecido ainda além dos termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor.
Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, mas vós perguntais: em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazias animal cego para sacrificares, isso não é mal? E quando ofereceres o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para não acenderdes de balde, ou seja, acender sem precisão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei a oferta das suas mãos. Deus está falando que o povo estava ofertando, o povo estava dando para Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Eles estavam dando, só porque eles estavam dando e Deus não estava recebendo. Por quê? Porque estavam dando do jeito errado, estavam dando animal doente, ave cega, estavam dando para Deus coisas que não eram valorosas, coisas que não tinham prazer para Deus. Então Deus disse: eu não tenho prazer em vocês. Eu não tenho alegria em vocês, porque vocês estão dando e eu não estou recebendo. Por isso, irmãos, que eles passaram por tempos de prisão, escravizados, eram humilhados, eram saqueados, eram roubados. Por quê? Porque eles estavam dando, mas Deus não estava recebendo. Para nós adiantarmos, agora eu quero falar quando Deus recebe a oferta, e você vai se alegrar. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Ali fala de Salomão. Quando Salomão, ele deseja no coração fazer uma oferta para Deus. Ele deseja no coração em dar algo para Deus. Vamos voltar a história um pouco. Salomão era filho de Davi. Davi tinha outros filhos, e um deles era Jonas. Era Absalão, um dos filhos de Davi. Que no decorrer do tempo, Absalão agora tenta matar a Davi, seu pai. E Davi foge. E quando Davi foge, Absalão assume o reinado de Israel. E quando Absalão assume o reinado de Israel, ele faz, irmãos, um grande estrago naquele reino. Ele faz o reino empobrecer, ele faz o reino ficar endividado, enfim, ele acaba com o reino de Davi, com o povo de Israel. E mais na frente, Joabe vem e mata Absalão, e Davi agora volta ao trono de Israel. Mas Davi, já idoso, já velho, não tem como reinar. Então ele chama seu filho Salomão e dá as últimas instruções para ele. E ele diz assim: filho meu, ser corajoso e ser homem, e cumpra a palavra de Deus, para que prosperes. Então agora Salomão recebe essa última instrução de Davi para ser homem e honrar a palavra de Deus, dar a Deus o que é de Deus. E assume, Davi morre, e ele assume um reino com problemas, um reino endividado, um reino cheio de dificuldade. E a primeira atitude de Salomão foi essa. Ele chama todos os generais, chama todas as pessoas importantes e diz assim: povo, tomei uma decisão. E todo mundo pensou: o que ele vai tomar? O que ele vai fazer para mudar a história desse quadro? E ele diz assim: vamos sacrificar a Deus. Vamos dar a Deus o que é de Deus.
para Deus. E o povo foi à loucura, irmãos. O povo estava pobre, endividado. E lá foi agora. Salomão saiu pelo reino à procura dos seus bois. E ele começa a pegar um daqui, pega um de lá, e vai pegando, e ele vai vindo numa grande comitiva. Enfim, ele consegue os 1000 bois e vem vindo, irmão. Imagina 1000 bois caminhando, o povo tocando, né? Aqueles tocando esqueci, o berrante, chamando os bois, 1000 bois andando pela estrada, e eles chegaram diante do tabernáculo com aqueles 1000 bois. E Salomão agora diz: vamos matar esses bois. Imagina matar 1000 bois naquele tempo, ao mesmo tempo. Não era como hoje. Muito tempo atrás, eu fui num matadouro, né? O boi entrava ali, dava choque, o boi caía, dava choque, era rápido. Mas naquele tempo era na marreta. Eu quero que você leia depois em casa 1 Crônicas, capítulo 1 e 6. Ele escolhe homens fortes, dá uma marreta para cada um e diz: vamos matar um por um agora. E eles começam a matar um por um: 10, 50, 100, 300, 500, 800, 1000 bois. E eles pegam aqueles 1000 bois, colocam todos eles em cima do altar. Imaginamos 1000 bois mortos em cima do altar. E ele faz uma oração e diz: Deus, o que é teu é teu. E taca fogo. E Deus recebe aquela oração. Deus recebe aquele sacrifício. Salomão, todo sujo de sangue, cansado, exausto, vai para casa, toma um banho, deita na cama, começa a pensar: poxa, 1000 bois, olha, não aguento mais. Era muito sangue, era muito boi, era muita carne. E ele cai no sono. E quando ele dorme, quem chega para ele? O próprio Deus desce do céu e vem até ele e diz: eu recebi a tua oferta, eu recebi o que tu me desse, agora pede o que tu queres e eu te darei. Irmãos, o Espírito Santo estava me falando: se nós dermos aquilo que Deus aceita, se Deus aceitar aquilo que eu der para Ele, Ele vai vir até nós e Ele vai dizer: pede-me o que tu queres e eu te darei. E Salomão diz para ele: eu só quero uma coisa: sabedoria. E Deus disse: é duro, mas pega porque tu me agradou, pega porque eu recebi o que tu me desse, agora toma essa sabedoria. Ele aprendeu uma coisa: o que faz Deus levantar do trono e descer até em nosso meio e nos abençoar é dar algo que Ele aceita, é dar algo de valor para Deus. Eu volto a te perguntar: o que você tem dado para Deus? Eu tenho dado 5 minutos do meu dia para Ele. Eu tenho dado 10 minutinhos de oração lá. Eu tenho dado lá uns 10 minutinhos de intercessão. Eu tenho dado lá uns R$2, R$1 para Ele. Eu tenho dado ali, quem sabe, umas 2 visitinhas por ano. Irmão, será que Deus tem recebido isso? Aí eu faço outra pergunta: por que a vida da igreja não muda? Por que muitas pessoas entram e saem, trocam de igreja e a vida não muda? Porque estão dando e Deus não recebe. E o maior prazer de Deus é abençoar a tua vida. O maior prazer de Deus é transformar a tua casa, é realizar os teus sonhos, é o maior desejo de Deus. Mas nós temos que aprender a fazer Ele se levantar do trono. E Ele se levanta quando eu dou algo que Ele recebe. Eu quero agora, você vai mudar. Eu vou falar o que Deus falou para Salomão. Quero que você se coloque de pé, mas você vai usar o teu nome no lugar do nome de Salomão.
ato profético. Pastor, eu não quero. Pode citar. Não estou obrigando ninguém. Pastor, eu não quero ter compromisso com Deus. Pode citar. Mas diga uma coisa, a tua vida não vai mudar. E não adianta sair daqui para lá, de lá e para não vai mudar. Porque você não vai mexer com o coração de Deus. Eu quero que você, primeiro, entenda. Jesus ensinou algo muito forte. Primeiro, o meu compromisso com o mundo. Dai a César o que é de César. É dele. Honra. Depois, dá a Deus o que é de Deus. Jesus só faltou dizer, mas vou dizer uma coisa, Deus não aceita qualquer coisa não. Deus não é Deus de barganha. Deus tem princípios. Deus sabe o que é bom e o que não é bom. Deus sabe o que custa e o que não custa para nós. Davi, quando ele viu que Israel estava passando por muita luta, Davi colocou no coração, eu tenho que colocar Deus na direção desse povo. Eu tenho que colocar Deus na direção de Israel. Deus tem que estar no controle, senão não vai. E Davi diz, eu tenho que ofertar. Eu vou ter que dar algo para Deus, para que Deus desça até aqui e comande esse povo. E Davi sai à procura de bois para dar para Deus. Quantos bois eu falei que Davi deu? 600 bois. E ele sai à procura. E ele chega no local que ele acha esses bois. E ele vai até o dono e diz, olha, eu quero ofertar para Deus mudar a história desse povo. O dono dos bois diz, olha, pega tudo, leva de graça e dá para Deus. Davi diz, na menina não. Eu não vou dar nada para Deus que não me custe nada. Eu vou dar para Deus coisa de valor, coisa que eu sinta, porque eu quero mexer com o coração dele. Quer mexer com o coração de Deus? Começa a dar coisa de valor para ele. Sacrifica. Chega de dar resto barganha. Chega de dar sobra. Deus quer mudar a história dessa igreja. Deus quer mudar a tua história. Mas Deus quer receber de você. E para isso você tem que mexer no coração dele. Salomão sabia, irmãos, como mexer com o coração de Deus. Ele aprendeu esse princípio. E quando nós aprendemos esse princípio, é tremendo. Você tem que entregar a tua vida nas mãos de Deus. E para isso, dá para Ele. Dá a tua vida para Ele. Dá os teus pensamentos para Ele. Dá a tua vontade para Ele. Dá tudo para Ele. Faça como Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo vai entregar tudo para Ele, tudo é teu. Então nós vamos ler ali o que o Salomão falou lá. 1 Crônicas. Você não precisa abrir. Você vai fazer o ato profético. 1 Crônicas, capítulo 6. Glória a Deus. Não, desculpa, é 2 Crônicas. Acho que eu anotei errado. Mas vamos fazer assim. Eu vou falar e você vai usar o seu nome. Amém? Não é obrigado, é você que quer ser abençoado. Faz assim, diga o seu nome. Decido
dizer: filho, eu recebi o que você me deu. Agora, pede o que tu me queres e eu te darei. Irmãos, isso é profético. Feche os teus olhos agora e faça um propósito com Deus. Primeiro, analisa o que você deu para Deus até hoje. Em tudo. Oferta, dízimo, tempo, dedicação, compromisso. Será que foi algo de qualidade? Será que Deus tem recebido aquilo que você tem dado? Pastor, não sei. Olha para a tua vida. Você tem tido testemunho? Você tem tido vitórias? Você tem conquistado? Você tem visto a tua vida melhorar? Ou a tua vida está do mesmo jeito quando você se converteu? Presta atenção. Se a tua vida não mudou desde o dia que você se converteu, e alguns até pioraram, alguns estão piores do que quando aceitaram a Cristo, é porque Deus não tem recebido aquilo que tu tens dado. Ô pastor, é verdade. Se a tua vida não mudou, se a tua vida tem piorado, é porque Deus não tem recebido o que você tem dado para Ele. Porque o que você tem dado é semelhante ao que Caim deu para Ele. Porque o teu sacrifício é igual ao sacrifício de Saul. Porque as tuas ofertas é igual àquele povo, animal manco e ave cega. E você pensou que Deus estava se agradando, e Deus quer dizer nessa noite, por isso o Espírito Santo ficou me perturbando de manhã. Ele quer dizer isso, irmãos: eu quero que vocês me agradem, eu quero mexer, eu quero me levantar, eu quero abençoar essa igreja, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, mas você tem que dar a Deus o que é de Deus. Faça agora um propósito com Deus. Qual é o teu melhor para Deus? Deus quer o melhor. Deus só recebe o melhor. Salomão queria mudar a história do reino. Precisava de dinheiro. Quantos estão aqui nessa noite que estão precisando de dinheiro também? Estão precisando de uma vida financeira abençoada? Quantos estão aqui nessa noite que precisam, quem sabe, até de um emprego? Quantos precisam acabar com uma maldição na sua vida? Quantos estão aqui que estão enfermos, doentes? O médico não acha, o médico não acha, já fez exame, já fez tudo, e o médico não acha a causa. Irmão, é espiritual. Deus pode mudar esse quadro, Deus quer transformar, mas para isso Ele está dizendo: dá a mim o que é meu. Faz um voto com Deus, tu e Deus, irmãos. Não é o pastor que vai dizer que traga 1000, traga. Não, irmãos, é você e Deus. É tu que sabe quanto é que vale a tua bênção. É tu que sabe qual é o sacrifício que tu tem que fazer para Deus. Sacrifício é orar de madrugada, vai orar. É evangelizar, vai evangelizar. É ganhar alma, vai ganhar alma. Espírito Santo, fala com essa pessoa agora. Assim como tu falaste comigo nessa manhã, assim como tu me perturbaste essa manhã, não me deixaste mais dormir, tu ficaste me falando, e eu falei para a tua igreja. Agora fala com essa pessoa, perturba essa pessoa agora, e diz para ela o que tu queres. Diz para ela qual é o sacrifício, qual é a oferta. Diz para ela qual é o melhor que o Senhor quer dela. Deus quer o teu melhor, irmão. Isso que você sentiu agora, esse pensamento que vem na tua mente, é o que Deus quer para você.
Deus quer que você entregue. Aleluias. Oh, Ramachurei, decanta, lagabassa, lagabassa. Oh, Espírito Santo, vai falando, Espírito Santo. O Senhor chamou a tua igreja para ser cabeça e não ser cauda. Deus te escolheu para ser vencedor, vencedora. Deus te escolheu para você comer o melhor dessa terra. A tua família tem que ser a melhor família de Morro da Fumaça. Teu marido tem que ser o melhor marido, a tua esposa a melhor esposa. Teus filhos têm que ser os mais abençoados de Morro da Fumaça. E só Deus pode fazer isso. Então agora é a hora de você fazer o melhor para Ele. Chega de brincar. Chega de fazer de conta. Primeiro faça a sua parte, dá a César o que é de César, arruma a tua vida lá fora, conserta a tua vida, dá bom testemunho, seja uma pessoa de honra e depois venha e dá a Deus o que é de Deus. E eu vou rasgar minha Bíblia, eu toco fogo nela, paro de pregar se Deus não mudar a tua história. Porque Ele é Deus. Amém? Olha aqui para mim. Ele é Deus. E nessa noite, irmãos, eu creio que Ele falou com você. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas para dar para Deus não é só dar. Tem que ver o que eu estou dando. A minha preocupação não é em dar. A minha preocupação é será que Ele vai receber. Porque Jesus falou, né? Lá Deus falou através do profeta. Pega essas picuinhas que vocês estão me dando e leva para o governador. E vê se ele vai ter prazer na vida de vocês. Isso que você está fazendo para Deus hoje, faz com o prefeito de Morro da Fumaça. Vê se ele vai ter prazer em ti. Ah, não, se eu fizer assim, o prefeito vai chamar minha atenção. Quanto mais o Senhor. É tempo da igreja despertar. É tempo de nós aprendermos a chamar a atenção de Deus. Irmão, Deus não escolheu você, Deus não levantou essa igreja para ser mais uma nessa cidade. Deus escolheu esse lugar para ser o lugar da habitação dEle. Eu não sou presunçoso, não é só aqui não. Todas as igrejas, Universal, Assembleia, Mundial, todas elas. Deus não levantou essas igrejas para serem mais uma. Deus levantou essas igrejas para transformar essa cidade. Para que essa cidade veja o poder do Deus que nós servimos. Será que alguém tem visto o poder do Deus que você serve? Ou você tem sido só mais um crente nessa cidade? Para pensar. Será que lá no teu trabalho as pessoas têm visto aquele ali é um crente de fogo, Deus tem abençoado? Ou será que eles estão dizendo assim, só mais um aí, só mais um crentezinho aí que dá mau testemunho, só mais um crentezinho que vai para a igreja e faz coisa errada? Irmão, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e você vai ver a tua vida transformada. Amém? Aplauda o nome do Senhor.